Filipenses 2, de 12 a 18, o tema desenvolva a sua salvação. E diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, maravilhoso Pai, Deus de bendita graça e misericórdia, nós te bendizemos, Pai, nós nos alegramos na tua presença, por tudo, Pai, que já participamos essa manhã. Aprove ao Senhor nos trazer a esse lugar e receber toda a nossa adoração, Pai. E nesse diálogo pactual, Senhor, já falamos com o Senhor, por meio das nossas orações, por meio das leituras bíblicas, por meio dos cânticos, hinos entoados nesse lugar. E nos alegra muito, Pai, em saber que nesse momento o Senhor falará conosco, Pai, por meio da tua palavra, Pai. Te pedimos que o doce e santo Espírito Divino Mestre aclare as nossas mentes para que entendamos a tua palavra e que Cristo, profeta da igreja, Senhor, seja Ele a nos admoestar, nos exortar e nos consolar, para que nos pareçamos cada vez mais com Ele e cada vez menos com quem já fomos, Pai. Seja Ele, Pai, o nosso padrão de santidade. Seja Ele, Pai, a estatura, Senhor, o modelo que buscamos e queremos, Pai, em tempo oportuno alcançar, Senhor. Seja Ele, Pai, o motivo da nossa reunião aqui, a nossa alegria, Pai, nesse dia do Senhor, pela morte e ressurreição do Teu Filho, Pai. Que não apenas, Senhor, tenhamos como Salvador das nossas almas, mas também, Senhor, das nossas vidas, Pai, vivendo em santidade, Senhor, desenvolvendo a nossa salvação, como acabamos de ler. Trata conosco, Senhor, essa manhã, e que saímos daqui, Senhor, cada vez mais parecidos com o modelo bíblico que acabamos de ler. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, no domingo passado nós meditamos então, no começo do capítulo 2, nós olhamos do versículo 1 ao versículo 11, e nós meditamos no tema, somos imitadores de Cristo. Esse foi o desafio do domingo passado. E nesse sermão, então, nós fomos instruídos a respeito de 3 palavras que estão muito claras no texto, 3 características que não apenas são manifestas em Cristo, mas espera-se que nós, imitadores dele, também manifestemos. A primeira palavra que nós vimos foi submissão. A segunda palavra que nós vimos foi sofrimento. E a terceira palavra foi serviço. Essas 3 palavras, irmãos, 3 momentos da humilhação de Cristo, e que todos nós somos chamados também a passarmos por essa humilhação, sabendo que assim como Ele foi exaltado, seremos também exaltados em resposta à promessa que o Senhor fez, os humilhados serão exaltados. E a partir disso então, irmãos, nós aprendemos 3 importantes aplicações. A primeira delas, nós aprendemos que é preciso submeter-se ao Senhor, pois foi Ele quem nos fez, Ele que nos comprou, nós somos do Senhor. Como o Salmo nos ensina, né? Nós somos dele, somos rebanho do seu pastoreio. Ele nos comprou com sangue precioso. Ele não é apenas salvador das nossas almas, Ele é acima de tudo Senhor das nossas vidas. Somos propriedade do Senhor e fomos comprados com sangue precioso, com sacrifício maravilhoso, o justo pelos injustos. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, é que é necessário suportar os sofrimentos, sendo gratos ao Senhor em tudo e em todas as coisas, inclusive nas coisas ruins. A igreja de hoje, né, é aí direcionada pela teologia da prosperidade. Essa igreja pós-moderna é uma igreja, irmãos, que não quer passar por dificuldade, é uma igreja que não quer passar por oposições. E a Escritura nos lembra, irmãos, que assim como Cristo passou por oposição, por tribulação, por provação, privação, por tantas coisas, irmãos, perseguições,
Paulo também passou por isso, nós também passaremos. E hoje nós iremos aprofundar ainda mais esse conceito, de lembrar, irmãos, que enquanto estivermos aqui, sofreremos, mas também lembrarmos que todas as coisas boas e ruins cooperam para o nosso bem e para o nosso crescimento. É Deus nos moldando, é Deus moldando o nosso caráter para que cada vez mais testemunhemos perfeitamente a respeito de Cristo. Terceiro, irmãos, nós aprendemos também que é necessário, irmãos, servir ao Senhor com alegria, dia e noite, com ações de graças, porque tudo o que Ele é, né, e tudo o que Ele fez é motivo suficiente de adoração. A sua preciosa pessoa e as suas preciosas obras, os seus poderosos atributos, os seus poderosos feitos, é motivo suficiente para adorarmos o Senhor eternamente. Não é à toa que em Apocalipse 7 diz isso, né? Diz que aqueles que vieram da grande tribulação, eles adoram a Deus dia e noite, porque tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, e por esse motivo adoram o Senhor. O sacrifício de Cristo, irmãos, é o motivo da nossa adoração eterna, além, claro, da pessoa de Cristo, né, de quem Ele é. E a pergunta que ficou então para a nossa reflexão foi: Cristo, Ele é o nosso modelo? Cristo, Ele é o nosso referencial? Ele é a pessoa que nós nos espelhamos? É aquele irmão mais velho que a gente quer ser quando crescer, né? Aqueles que são mais novos, às vezes passa por isso, né? Olha para o irmão mais velho e diz: quando eu crescer eu quero ser como meu irmão mais velho. Cristo é esse modelo para todos nós? Bem, irmãos, hoje a gente vai caminhar mais um pouco em Filipenses, e nós olharemos a partir do versículo 12 para o tema desenvolva a sua salvação. Domingo passado nós falamos muito sobre a humilhação de Cristo, e propositalmente falamos pouco sobre a exaltação de Cristo. A humilhação está do verso 5 ao verso 8, a exaltação está do verso 9 ao verso de número 11. E é importante, irmãos, essa diferenciação, porque de fato o foco do domingo passado foi a humilhação de Cristo. Hoje a gente falará um pouco mais sobre a exaltação e de como a exaltação futura da igreja é o imperativo para que vivamos em obediência a Ele. Veja o verso 9, diz o seguinte: e Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome. Não é um nome, é o artigo aqui é definido. O irmão, a irmã não precisa conhecer de grego para entender o que é que Paulo está fazendo aqui. A tradução já ajuda. Não é um artigo indefinido, não é qualquer nome. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Deus, ao lhe exaltar, lhe deu um nome. E o texto continua dizendo: para que ao nome de Jesus, ou seja, a esse nome que foi dado pelo Deus Pai ao Filho, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao receber então, irmãos, esse nome, ele recebe autoridade. Num contexto romano, grego, nos nossos dias não tem mais tanto esse peso. O nome, ele era importantíssimo. A escolha do nome era importantíssimo. No meio judaico, inclusive, era muito comum as denominações bar ou ben, né? Dependendo se era hebraico ou aramaico, que era filho de. Então, o nome, ele tinha uma importância muito grande. E ao dizer, então, que ele recebe o nome, que está acima de todo nome, ele está dizendo o seguinte: ele tem autoridade porque ele venceu a morte. Por causa dessa autoridade, todos se ajoelharão e confessarão. Antes de avançarmos um pouco mais, irmãos, permita-me apenas dizer por que a exaltação é também importante nesse texto, assim como a humilhação. Porque nós temos a humilhação, e eu expliquei aos irmãos os 4 estágios da humilhação. Eu expliquei aos irmãos que a humilhação, ela começa na encarnação do Verbo, na primeira vinda de Cristo. E aí, o segundo estágio são os sofrimentos. O terceiro estágio é a morte ou a crucificação, mas principalmente a morte, porque é a consumação da crucificação. E finalmente o sepultamento. Os 4 estágios da humilhação do Verbo, da humilhação de Cristo. É interessante, irmãos, que a exaltação é o caminho inverso. O primeiro estágio da exaltação é a ressurreição. Depois dele ser ressurreto pelo Pai, ele ascende aos céus, depois de 40 dias ali, com os discípulos, com muitas testemunhas. E agora ele está à destra, ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos, como vimos no credo apostólico, recitado aqui por meio dos votos, como está constante ali em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1.
E por fim, irmãos, o retorno de Cristo, a sua segunda vinda, conclui a exaltação quando todos se ajoelharão diante do Senhor. Por que é importante, irmãos, olharmos para isso? Porque ele nos traz ao texto de hoje. Por que ele nos traz ao texto de hoje? Porque o texto de hoje começa dizendo o seguinte: assim. Ele já abre dizendo assim: assim, meus amados irmãos. Ou seja, diante de tudo isso que eu expus, diante da humilhação e da exaltação do verbo, e de como nós somos chamados a ter Cristo como modelo, assim, pois, diante disso, somos chamados também à obediência. É isso que o texto diz, veja: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. É interessante porque lá atrás ele disse que o modelo de obediência é Cristo. E Paulo, irmãos, vocês vão perceber no texto de hoje, que ele está fazendo várias ligações passadas e futuras, teologicamente falando, com o que ele está dizendo no texto de hoje. Porque ele vai dizer o seguinte, irmãos: como sempre obedecestes, não só na minha ausência, porém muito mais agora, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Já eu vou explorar essa questão da ausência e da permanência de Paulo, mas veja que ele diz o seguinte: diante do exposto, diante da obediência de Cristo, nós somos chamados, irmãos, também à obediência. E ele faz também questão de exaltá-los, irmãos. Ele faz questão de dizer o seguinte: vocês são obedientes, vocês têm obedecido na minha ausência, na minha presença, vocês têm obedecido assim como Cristo obedeceu. Por isso eu tenho um desafio para apresentar a todos vocês. E aí ele vai então trazer o desafio, irmãos. Ele vai dizer o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E veja, irmãos, antes de tudo, antes de nós percebermos outros aspectos desse texto, é importante atentar para o verbo que é usado. O verbo que é usado aqui não é adquirir a vossa salvação, conquistai a vossa salvação, conquistem a não, ele está falando de desenvolver a vossa salvação. Não é um texto, irmãos, de salvação por obras, é um texto de santificação. Ele diz que quem começou a boa obra foi quem? Cristo. Quem há de completar a boa obra? Cristo, no dia dele. E agora ele diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Esse texto, irmãos, não é sobre salvação, é sobre santificação, que faz parte do processo de salvação, mas não é sobre alguém conquistar, porque os termos já foram postos. Quem começou a boa obra foi Deus. Quem vai completar a boa obra é Deus. E aí alguém pode dizer: mas é contraditório, porque se é Deus quem começa a boa obra, se é Deus quem completa a boa obra, como é que o homem é quem desenvolve? Não, o texto vai resolver esse problema quando ele vai dizer o seguinte, irmãos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Aqui há exposição para nós, irmãos, daquilo que é chamado de a soberania de Deus é responsabilidade humana. É Deus quem começa a boa obra, é Ele quem completa a boa obra, é Ele quem nos auxilia, efetua em nós a santificação, mas o homem coopera nessa santificação com temor e com tremor. E o texto, irmãos, ele está sendo escrito não para pessoas que serão salvas, o texto é escrito para pessoas que já foram salvas, porque eles já obedecem ao Senhor, porque eles já discernem de coisas que são espirituais. E veja, irmãos, que esse texto, como eu disse, ele está intimamente ligado com um texto anterior. Eu falei que Paulo ele vai fazer ligações passadas e futuras nesse texto em relação a escritos. Por quê? Porque lá em Filipenses 1:27, como nós já vimos, veja o que é que ele vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Lembrem que eu já expliquei aos irmãos que a palavra no grego usada aqui, ela aponta, irmãos, para uma cidadania. Diferente de Colossenses, diferente de Tessalonicenses, diferente de Efésios, que a mesma expressão é usada, pelo menos na tradução do português, andar e viver de modo digno. Essa expressão dos outros textos apontam para um estilo de vida sim, mas não para uma cidadania. Filipenses, a palavra usada aqui aponta para a cidadania. O que Paulo está dizendo é: vivam como cidadãos dos céus, acima de serem cidadãos romanos, porque aqui é uma colônia romana, vivam como cidadãos dos céus. Aí alguém pode falar: pastor, mas por que é que o senhor disse que tem ligações no texto?
De forma muito simples, irmãos. Veja o que é que diz o verso 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente. Aí você fala assim: peraí, eu já ouvi essas expressões. Sim, no texto de hoje Paulo diz a mesma coisa. Ele diz o seguinte, irmãos: assim, pois, irmãos meus, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo, ele está interligando os textos aqui. Novamente ele fala de presença e ele fala de ausência. Novamente ele faz a mesma coisa. E aqui então ele diz isso, irmãos: vocês precisam viver em obediência ao Senhor. Paulo faz uma ligação direta com esses textos. Ou seja, como cidadãos dos céus, nós temos que viver uma vida de bom testemunho. Como cidadãos dos céus, nós temos que viver uma vida de desenvolvimento. Nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. Eu gostaria, irmãos, de aprofundar um pouco mais esses conceitos, para que possamos entender essa questão do desenvolver, que mais uma vez não é obter a vossa salvação. Porque há alguns aí, os chamados arminianos, né, ou que creem em um sinergismo, que o homem coopera para obter a sua salvação, tenta usar esse texto para dizer que o homem, por meio da santificação, obtém a sua salvação. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: que somente aqueles que foram salvos pelo Senhor conseguem desenvolver a sua salvação. Por quê? Porque Deus coopera com os seus, para que os seus sejam achados dignos no dia de Cristo, para que a boa obra começada na vida da igreja, ela se complete completamente, sendo aqui propositalmente redundante, ela se complete no dia de Cristo. O texto, irmãos, não está dizendo que nós obtemos a salvação. O texto não está dizendo que nós fazemos por merecer a nossa salvação. Até na expressão, né, sejam achados de modo digno. A dignidade aqui não está naquilo que o homem faz, mas naquilo que Cristo fez na vida da igreja, porque é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Esse texto, irmãos, ele não é um texto sobre salvação meritória. Ele é um texto, irmãos, que fala sobre a responsabilidade dos crentes. Uma vez que nós fomos salvos por Deus, uma vez que fomos salvos mediante sangue precioso de Cristo, Cristo que é o nosso referencial, uma vez que Ele venceu a morte, uma vez que Ele manifestou o amor de Deus para conosco, e o seu decreto eterno também foi colocado diante de nós, nós somos desafiados a viver em obediência a esse Cristo. Logo, irmãos, a santificação é o processo de desenvolvimento da nossa salvação. E nós devemos viver em santificação, irmãos. Nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. E aí talvez a palavra temor ela não seja tão entendida em nosso contexto, porque ela pegou dos significados, e não apenas no nosso contexto. Quando ainda criança, eu lembro de uma pesquisa que foi feita na igreja onde eu cresci, na igreja presbiteriana de Fortaleza, em relação aos pais, né, perguntando: você tem temor pelo seu pai ou você tem medo do seu pai? Muitos acham que o sentido de temor é ter medo. Não é, irmãos. O sentido de temor é reverência. E nós trememos não de medo, nós trememos de respeito. Estamos diante do Senhor de toda a terra, o Senhor de toda a história, aquele que tem nas suas mãos todo o poder. E ao nos colocar então diante desse Deus, ou sermos colocados diante dele, a nossa postura, segundo o texto, nesse desenvolvimento da salvação, tem que ser a mesma postura de Isaías, em Isaías 6. Ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus lábios também são impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Nós já falamos sobre esse texto de Isaías 6, né? Ele passa o tempo todo dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E aí quando ele é colocado diante do Senhor de toda a terra, ele diz: ai de mim. E diz mais, irmãos, o texto nos diz que é Ele quem efetua em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Por isso que nós clamamos ao Senhor, dizendo: Senhor, nos ajuda em nossa santificação. Por isso que clamamos essa manhã ao Senhor, para que o Senhor coopere, nos use como cooperadores dessa família que esteve aqui conosco, e que Ele capacite-os para que cumpra a vontade do Senhor. Porque é exatamente assim, irmãos, nós precisamos do Senhor em nossa santificação.
A nossa santificação ela é progressiva. A nossa santificação ela é uma ação divina do Senhor em nossas vidas. Quando Ele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo, como vimos em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. E logo depois disso, então, irmãos, quando Paulo faz essa introdução dizendo, vocês têm que viver em obediência ao Senhor, sendo objeto da santificação do Senhor, Paulo então traz alguns conselhos importantes de como nós faremos isso. Porque se eu parasse o texto aqui, os irmãos falam assim: pastor, eu entendi que eu tenho que viver em santidade, eu entendi que é Deus que efetua em mim a santidade, eu entendi que eu tenho que ter temor, tremor, eu entendi tudo isso, pastor, mas eu vou fazer como? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenvolver essa salvação? Com temor e tremor. Ok, pastor, eu entendi, mas o que é que eu tenho que fazer? Se eu paro aqui, parece um negócio meio infrutífero, né? Eu dei um conceito, eu dei uma teoria, mas não dei as questões práticas. Bem, Paulo traz as questões práticas. Ele não para nessa introdução. Ele vai trazer, irmãos, uma série de conceitos e conselhos para que vivamos em obediência ao Senhor e para que desenvolvamos a nossa salvação com temor e com tremor. E a pergunta que eu faço é: como é que Paulo então diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação? E o texto diz, irmãos, que a nossa salvação ela é desenvolvida primeiramente evitando conflitos. Veja o texto aí, o versículo 14 e o versículo 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O versículo já começa dizendo: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Como os irmãos sabem, irmãos, hoje eu sou dedicação exclusiva à igreja, mas até 2011, no começo do meu pastorado, eu era dedicação parcial. Eu trabalhava na igreja, mas principalmente eu trabalhava fora da igreja. Eu sou formado em TI e eu trabalhava na área de tecnologia. Quantos aqui já trabalharam com crentes que dá raiva de trabalhar com ele? O cara murmura o tempo todo, o cara reclama o tempo todo. Nossa, você vê aquele cara, cara, como é que o cara desse é crente? O cara está murmurando o tempo todo. É interessante a palavra murmúrio, né? Para mim é uma das melhores palavras que já criaram, né? Porque justamente ela aponta para o som dela, é aquele moído. No Nordeste chama de moído, né? Aquele você fica ruminando o assunto. É aquele crente que está o tempo todo reclamando. E o texto diz o seguinte: vocês não devem fazer nada com murmuração nem com contenda. E ele já tinha falado no começo do capítulo 2 do partidarismo e da vanglória. Mas por que nós não podemos murmurar? Por que nós não podemos contender? Ele vai dizer por quê: para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros. Por que irrepreensíveis? Para que ninguém fale: esse cara reclama o tempo todo. Mas por que sinceros? Você já parou para pensar por que essa palavra sincero está aí? Porque se alguém reclama o tempo todo de sofrimento, de privação, de provação, de tribulação, alguém vai falar, vai dizer assim: mas Cristo também sofreu, Paulo também sofreu, outros crentes antes de você sofreu, todos eles sofreram, mas a gente está reclamando, está murmurando contra Deus, porque aquele projeto não deu certo, porque aquilo que nós esperávamos não aconteceu, e reclamando. É óbvio que a gente vai se tornar repreensível e insincero. E mais, ele vai falar: filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ou seja, nós temos que ser modelo, assim como Cristo é modelo para nós, temos que ser modelo para a nossa geração. O nosso mundo jaz no maligno cada vez mais. Ninguém tem noção, e aquele que está nos assistindo também não vai ter essa noção. Ninguém tem noção, irmãos, do que é morar em São Paulo, a não ser que more. Sim ou não? Milhões de pessoas no mesmo canto. Tudo que acontece um pouco em algum lugar acontece muito em São Paulo, sim ou não?
Mas quando nós olhamos para essa situação, além de lamentar e chorar, porque a cidade de São Paulo, assim, bem como outras também, precisam do Evangelho de Cristo, é olhar para as nossas vidas e lembrar: eu preciso ser um modelo. Eu preciso ser um modelo para aqueles que trabalham comigo. Eu preciso ser um modelo para aqueles que estudam comigo, aqueles que são vizinhos meus. Eu preciso ser um modelo para que a pessoa olhe para mim e fale assim: é possível ter uma vida diferente. É possível viver na contramão do que os outros vivem. É possível. O texto vai dizer mais, irmãos, que nós devemos ser luzeiros resplandecentes no mundo. Aqui em São Paulo, talvez a ilustração não caiba tanto, porque as vias aqui, as rodovias, as BRs, são sempre muito bem iluminadas. Mas se você for viajar para o interior bem longe, né? O André é um que viaja bastante por causa dos outlets, sabe o que é isso, né? Quando ele está chegando numa cidade, a alegria é você perceber a luz chegando. Se você for um dia viajar de Natal para Mossoró, parece que você entra num buraco de minhoca. Por quê? Porque todas as cidades são próximas. Quando você chega em Açu, que é uma cidade antes de Mossoró, uma cidade grande, tem outras cidadezinhas pequenas, você chega em Açu, você já está bem próximo de Mossoró, mas não chega em Mossoró. É impressionante. Por quê? Não tem mais luz, não tem mais cidade, não tem mais casa alguma, é só um breu. E você diz: cara, eu vou chegar em Mossoró, parece que a viagem é mais longa, e é uma pequena parte da viagem, mas a viagem ela se torna mais longe. A impressão que se dá é que ela está mais longe, porque você não vê luz, não vê iluminação, até que chega o momento que você desce um nível na BR não, lá é uma BR, a 304, você desce o nível na BR, quando o seu carro sobe, você avista no horizonte a cidade de Mossoró. Você está 10, 15 minutos da cidade, dependendo do pé, claro, né? Alguns vão ficar mais perto, outros vão ficar mais longe. A ilustração aqui é exatamente essa, irmãos. Aquela luz que ilumina, que nos diz onde nós vamos chegar, qual ponto nós temos que alcançar. E nós, como igreja, precisamos ser esse luzeiro. Então, irmãos, evitar conflitos é tentar não entrar em contendas, como o texto diz, ou murmurações, para que sejamos achados dignos, não apenas pelo Senhor, mas dignos do Senhor. Para que as pessoas olhem para nós e falem assim: eu posso não gostar de crente, eu posso não gostar da igreja, eu posso não gostar de Cristo, mas essa pessoa é coerente, essa pessoa vive de modo digno. Porque, irmãos, senão assim nós não seremos um referencial. Logo, quando Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa santificação, não é para o nosso próprio bem apenas, também, mas é necessário também, irmãos, para que sejamos um diferencial e um referencial. O desenvolver a salvação não é um proveito só para nós, é um proveito para aqueles que não conhecem ainda a Cristo. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser transformados pelo Evangelho. Relacionamento entre familiares, relacionamento entre colegas de trabalho, entre vizinhos, todos os nossos relacionamentos, eles precisam ser instrumentos para a glória de Cristo. E a melhor evangelização que existe, irmãos, é você evangelizar amigos, familiares e colegas. É a melhor evangelização, porque você conhece a pessoa, você conhece a agenda da pessoa. Pode ter certeza que aquela pessoa que trabalha com você, que está com você, a melhor pessoa para evangelizar, para discipular, para aconselhar é você. Pastor, eu não tenho as ferramentas. A igreja dá as ferramentas, mas todos nós precisamos ser missionários. Lá fora, né? Eu já até comentei, tem uma igreja aqui em São Paulo, acho que é a Primeira Batista, e outras igrejas antigas também faziam isso, colocavam ali na saída da igreja a plaquinha, né? Um dia, quem sabe, a gente coloca aqui também: aqui começa o seu campo missionário. Porque o desafio é lá fora. É fácil ser crente aqui dentro, irmãos, é fácil servir ao Senhor dentro desse lugar, mas o nosso desafio é lá fora. É lá fora que a gente tem que dar o testemunho, é lá fora que a gente tem que ser luzeiro, e para isso nós temos que ter uma conduta irrepreensível. Logo, irmãos, o primeiro aspecto desse texto é Paulo nos chamando a dar um bom testemunho. Segunda coisa, irmãos, ele vai falar sobre preservar a palavra da vida. Versículo 16, ele vai dizer o seguinte: preservando a palavra da vida.
para que eu me glorie, para que no dia de Cristo, é que ele está se referindo mais uma vez a um texto passado, né? Filipenses 1,6, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, preservando a palavra da vida. Para quê? Justamente para essas aplicações que ele traz, para que eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E aí, irmão, já explica um pouco da palavra, porque preservar pode ser tanta coisa, né? Eu cresci numa cultura, num contexto, que você tinha que tratar muito bem a sua Bíblia. E eu lembro eu fiz um tempo de jornalismo, e eu lembro que no contexto de sala, eu estava com a minha Bíblia na mão, um colega pegou a Bíblia e fez menção de jogar no chão. Dentro do que eu fui criado, não sei se vocês foram criados assim, quando ele pegou a Bíblia para jogar no chão, eu fiz, não jogue não. Por quê? Porque você tinha que cuidar muito bem da sua Bíblia. Você não podia deixar a folha amassar, você não podia deixar a capa se acabar, você sempre estava cuidando. Aquela Bíbliazinha de estimação, eu nem risco a minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia para riscar, mas a minha de xodó eu nem risco. Aquele cuidado com a Bíblia. Mas o sentido de preservar não é esse nesse texto. O sentido de preservar é manter a fé intacta. A palavra que cremos e a palavra que pregamos, ela tem que se manter intacta. E aí, irmãos, é uma ligação com aquilo que Paulo diz, quando ele diz, completei a minha carreira, eu combati o bom combate, eu manti a minha fé intacta. É o sentido de guardar a fé, é o mesmo sentido de preservar a palavra. Ou seja, nós mantemos essa palavra intacta em nossos corações, nós mantemos essa palavra intacta em nosso testemunho, nós mantemos essa palavra intacta no nosso dia a dia. Essa palavra é o nosso alimento diário, essa palavra fortalece a nossa fé, essa palavra é aquilo que transborda dos nossos corações. E lembrem, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Não é à toa que o salmista, no Salmo 119, ele vai dizer: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta dele é: observando-o segundo a sua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixe fugir dos teus mandamentos, guardo do meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Preservar a palavra, irmãos, envolve isso. Para desenvolver a nossa salvação, irmãos, é preciso entender que a nossa santificação, ela só se dará por meio da palavra. É a palavra que pauta a nossa vida, é a palavra que transforma a nossa vida. Não tem como, irmão, você ter um relacionamento com Deus, não tem como você conhecer mais do Senhor se você não conhece a palavra. E não tem como você pregar o evangelho para alguém se você não conhece a palavra. Por quê? Porque só há uma coisa que pode transformar a vida de um perdido, é o evangelho de Cristo, por meio da sua palavra, da pregação da palavra. Por isso que a nossa confissão de fé vai dizer que a criação manifesta a glória de Deus, mas ela é insuficiente para dar a fé salvadora, porque a fé salvadora só se dá por meio da pregação da palavra, da exposição da palavra. Você quer correr corretamente, irmãos? Você quer se gloriar que não correu em vão? Você precisa do seu manual de regras. Você quer cumprir o chamado de Deus? Você precisa pregar a palavra em todo o tempo. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso manual de regras, a nossa regra de fé e prática. Nós só viveremos para a glória de Deus por meio da palavra. Logo, se o primeiro ponto é um chamado ao testemunho, esse segundo ponto é um chamado à fidelidade. Aquele que busca viver em santificação, busca viver em fidelidade ao Senhor, ele preserva a palavra de Deus para que não corra inutilmente, para que se glorie que não correu em vão, nem se esforçou inutilmente. Isso só se dá por meio da palavra. Terceira e última coisa, irmãos, o texto nos chama também a nos alegrar nele sempre. E aqui no capítulo 4 de Filipenses, a gente vai explorar mais esse conceito de alegria ou contentamento. Mas os versículos 17 e 18, irmãos, são um chamado à alegria em momentos de dificuldade. Veja aí o verso 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo já havia deixado bem claro que o motivo da sua alegria era o sacrifício de Cristo. É por isso que ele se esforçava para ser achado digno.
E aqui ele diz o seguinte: não apenas eu me alegro e me congratulo, vocês também precisam se alegrar e congratular, não apenas com o meu sacrifício e a minha prisão, mas com o sacrifício de Cristo. Ou seja, irmãos, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, perseguições, até a possibilidade de morte, mesmo que sejamos oferecidos por libação, como sacrifício e serviço da fé, nós devemos, irmãos, nos alegrar e nos congratular com o nosso sofrimento, com o sofrimento de Paulo e, acima de tudo, com o sofrimento de Cristo. Como os discípulos lá em Atos disseram, eles se alegraram com a prisão, porque foram achados dignos de sofrer por causa em nome de Cristo. E é interessante, irmãos, porque ele diz o seguinte aqui no verso 17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação. Aí alguém pode falar e dizer assim: é fácil Paulo falar da boca para fora, né? Só que em 2 Timóteo capítulo 4, irmãos, versículo de número 6, ele diz o seguinte: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. Aquilo que ele prevê em Filipenses 3 anos antes, nas cartas da prisão, ele conclui na última carta pastoral e a última carta de Paulo, dizendo o seguinte: eu falei para vocês que eu podia ser oferecido por libação, agora eu digo para vocês, eu já estou sendo oferecido por libação. E antes que Timóteo chorasse, antes que a igreja de Efésios chorasse, ele diz o seguinte: mas não fica preocupado, eu completei a boa carreira, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, e há uma coroa prometida para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, que amam o retorno de Cristo. Em meio a tantas dificuldades, irmãos, que nós passamos e nós passaremos ainda, é preciso, irmão, ser contente em todas as coisas, assim como Cristo foi, assim como Paulo foi e tantos outros foram durante a história. Eu sempre lembro dos mártires da Inglaterra, né? Que enquanto eles caminhavam para a fogueira, eles cantavam hinos de gratidão ao Senhor, enquanto seus corpos queimavam, eles pregavam o Evangelho. Se o primeiro ponto, irmãos, é um chamado a um bom testemunho, se o segundo ponto é um chamado à fidelidade, esse terceiro ponto é um chamado ao contentamento. E eu pergunto então, o que é que nós aprendemos no texto dessa manhã? A primeira coisa, irmãos, é necessário que evitemos conflitos, vivendo em santidade, nos esforçando para termos relacionamentos santos como um bom testemunho de Cristo. Por que é que nós não temos partidarismos? Por que é que não temos vanglória? É interessante esses jogos de palavra que Paulo faz. Ele diz que nós não podemos ter vanglória, mas nós podemos nos gloriar se nós não corremos em vão. Ele faz sempre esse jogo de palavras. E os nossos relacionamentos, irmãos, eles não podem ter partidarismo, não pode ter contenda. É um único corpo, é um único cabeça que é Cristo Jesus, e os nossos relacionamentos precisam ser santos, para que sejamos irrepreensíveis, para que vivamos num mundo caído, morto em seus delitos e pecados, vivamos de maneira santa, dando um testemunho santo. Evitemos, irmãos, conflitos. Segunda coisa, é necessário preservar a palavra, sem negociar os nossos princípios, vivendo fiel e biblicamente, pregando a palavra em todo o tempo e em cada lugar. Paulo lá na carta, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz o verso 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, tanto pela aparição como pelo seu reino. Ele diz, prega a palavra, seja oportuno, seja inoportuno, prega a palavra. Prega a palavra em todo o tempo. Se as pessoas querem ouvir, se não querem ouvir, se o ambiente é difícil, prega a palavra. Temos aqui conosco o reverendo Micael, eu brinquei com ele, se ele tivesse me avisado, eu tinha botado ele para pregar. É capelão no Mackenzie. Ele sabe como é difícil pregar a palavra, mesmo na universidade confessional. Aqueles que trabalham em contextos adversos, como o mundo acadêmico, sabem como é difícil pregar o evangelho, mesmo em situações aparentemente mais confortáveis. Nós temos que pregar o evangelho em todo o tempo, irmãos, quer seja oportuno, quer não, e chegará o tempo, Paulo diz, que não suportarão a sã doutrina, eles vão escolher mestres segundo as suas próprias vontades. A palavra de Deus vai causar incômodo nos ouvidos dele, mas nós devemos pregar a palavra.
preservando a palavra da vida. Ah, pastor, mas ninguém vai me ouvir. Ah, pastor, mas ninguém vai dar importância. Pode até acontecer isso, irmãos, mesmo sabendo que se for um eleito do Senhor, Deus vai tratar com o coração dele. Mas digamos que você está pregando para pessoas que não são eleitas, a gente não sabe quem são os eleitos. Pastor, eu vou pregar a palavra, a pessoa não vai querer ouvir, eu vou ser destratado. Certamente isso pode acontecer, mas eu digo com certeza, irmãos, você vai ter a plena certeza de que não correu em vão e nem se esforçou inutilmente. O que é pior? Receber uma porta na cara ou você lamentar que não cumpriu o seu chamado? Terceira e última coisa, irmãos, é preciso alegrar-se sempre. E esse alegrar-se sempre, contentar-se no Senhor, envolve, irmãos, humilhação, envolve sofrimento, como vimos no tempo de hoje, no texto de hoje, sabendo que no tempo oportuno, irmãos, Ele completará a boa obra que Ele começou em nossas vidas, e nós seremos exaltados eternamente, assim como Cristo foi exaltado sobremaneira, nós seremos exaltados eternamente, e viveremos em novos céus e nova terra. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, nós nos alegramos no Senhor. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. O alegrar-se nele para todo sempre, irmãos, não é numa vida futura, começa nessa vida, quando nós somos contentes no Senhor e somos contentes na obra do Senhor. Não é em vão. Não é isso a conclusão de Paulo no capítulo da ressurreição? Portanto, meus amados irmãos, permanecedes firmes, inabaláveis, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu pergunto então, irmãos, nós temos desenvolvido a nossa salvação? Sinceramente, nós temos desenvolvido a nossa salvação? A minha oração e o meu desejo sincero, irmãos, é que o bom e eterno Deus, Ele nos ajude a dar um bom testemunho a respeito de Cristo. Que Ele nos ajude, irmãos, a sermos fiéis testemunhas, fiéis pregadores da palavra do Senhor, sejamos fiéis à palavra do Senhor e ao anúncio da palavra do Senhor, e que Ele nos ajude, irmãos, a sermos contentes em todas as coisas. Pastor, está difícil, minha vida não está fácil, mas louvamos a Deus porque é um breve momento, é uma breve tribulação. Vai chegar um momento em novos céus e nova terra que essas coisas passarão, irmãos. Não é à toa que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, 16, 17, né? Porque toda leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando vós para as coisas que são visíveis, porque elas são passageiras, atentando nós para as que são invisíveis, porque elas são eternas. Que de fato o nosso coração descanse, irmãos, nessa plena certeza, e enquanto Ele não volta, que continuemos desenvolvendo a nossa salvação com temor e com tremor, sabendo que Ele que opera em nós, Ele que efetua em nós o querer e realizar, é Ele que começou a boa obra, é Ele que completará a boa obra. Mas enquanto essa boa obra não é completada, somos chamados, irmãos, a dar bom testemunho, somos chamados à fidelidade ao Senhor, somos chamados, irmãos, ao contentamento.